Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje é dia 24 de outubro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou atualmente de licença prêmio, porém estou dando continuidade nas gravações em casa, ou seja, não vai ter a participação dos meus alunos nessa aula. Estamos realizando a correção do Aprender Sempre, volume 2, sequência de atividade 7, parte 2, material do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. O material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde na descrição desse vídeo você encontra na primeira linha o link da playlist com todas as aulas referentes a esse bimestre desse volume. Dando início então, como já foi dito, é parte 2, então uma continuação da aula anterior a essa. A habilidade é a mesma da aula anterior, são duas habilidades, né? A EF07MA33 e a EF08MA19. Objetos de conhecimento: medida do comprimento da circunferência, a área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Lá na página 211 começa a sequência de atividades 7, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4 e o título dela é: o que representa o número... que símbolo é esse? É chamado de π, é uma letra grega, né? Então, o que representa o número π? O objetivo das aulas: calcular a razão entre a medida da circunferência e o diâmetro dos círculos. Circunferência é o contorno do círculo inteiro. Diâmetro é uma linha é uma medida que passa de um lado ao outro do círculo passando pelo centro, né? Voltando aqui, passando pelo centro. Isso é o diâmetro. Averiguar o padrão existente no valor da razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro de qualquer círculo. Então, qualquer círculo que você pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar um resultado que a gente chama de razão. Vocês vão ver qual é o padrão que existe nisso. Reconhecer ao número π como a constante obtida por meio da razão entre a medida da circunferência e o diâmetro em qualquer círculo. Então ele já conta aqui, né, que a razão sempre vai ser π, vai ser sempre um valor aproximado de π. Lembrando que o π é um número irracional, ele não tem fim. Ele é 3,14 e tem um monte de número, e a gente sempre fala aproximadamente 3,14. Resolver situações problema envolvendo o número. Dando início então, ainda na página 211, tem lá: para dar continuidade aos estudos dos círculos e das circunferências, você realizará, entre as atividades propostas, uma investigação prática envolvendo a observação do que ocorre com a razão, o resultado de uma divisão, né, a razão, entre a medida da circunferência e a medida do seu diâmetro. Vamos começar? Então, ainda na página 211. Atividade número 1. Aqui vai fazer uma pesquisa. Depois vem as perguntas A, B e C, se eu não me engano. Vamos lá. Número 1. Nessa atividade, você calculará a razão, só para lembrar, razão, resultado de uma divisão, certo? É isso que é a razão. A razão entre a medida da circunferência e o seu diâmetro. Circunferência é todo o entorno do círculo. Diâmetro é o que atravessa o círculo de um lado para o outro, passando pelo centro.
Então, ó, a medida da circunferência e seu diâmetro. Para isso, você precisará de 3 objetos com superfícies com formato circular. Exemplo: copo, tampa, forma de bolo, moeda e etc. Um pedaço de linha ou um barbante, uma tesoura e uma régua. Em seguida, com auxílio do professor, realize as seguintes situações. Escolha um dos objetos com a superfície em formato de círculo e, com o auxílio de uma linha ou barbante, contorne a circunferência desse objeto. Vou tentar desenhar o que eu fiz aqui. Então, uma das coisas que eu fiz foi pegar uma tampa de maionese. Sabe aquelas tampas de pote de maionese? Ela tem esse formato, né? Olhando assim, na perspectiva aqui, ela tem esse formato. Olhando de cima, ela é um círculo certinho, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um barbante aqui e dei uma volta na tampa com esse barbante. Então, eu coloquei o barbante aqui e dei uma volta na tampa com o barbante. Marquei onde que ele estava com uma caneta. Depois que eu marquei onde que ele estava com a caneta, eu não cortei o barbante. Poderia ter cortado, mas aí eu estiquei a linha, certo? Faça o seguinte: se você for fazer, faça o corte. Estiquei a linha em linha reta, bem retinha. Coloquei a régua no zero aqui e vim olhar qual era o tamanho dessa circunferência, tá? Então é isso que ele vai falar, ó lá. Escolha um dos objetos com superfície em formato de um círculo e, com o auxílio da linha ou barbante, contorne a circunferência desse objeto. Corte com a tesoura exatamente o tamanho da linha ou barbante que você contornou a circunferência. Caso não possua uma tesoura, você pode marcar com uma caneta o ponto final que encerra a circunferência. Foi o que eu fiz, até para não desperdiçar barbante, né? Aí eu fui fazendo depois com outros barbantes e fui fazendo com cores diferentes no barbante para não me perder. Aí meça com o auxílio de uma régua o pedaço da linha ou barbante. Que nem eu falei, você vai esticar ela, deixar ela bem esticadinha e vai pôr a régua nela para medir. Daí anote, né? Daí a gente anota, olha lá, anote no campo da medida de circunferência do objeto 1 no quadro a seguir. Então, ó, subi no quadro, eu vim, anotei a medida aqui, certo? Da circunferência que deu na tampa da maionese. Se eu não me engano, foi 20,1, né? Aí o que eu fiz aqui? Circunferência 20,1 centímetros, certo? Aí vem a parte de você observar o diâmetro. Então eu vou tirar a tabela aqui só para ficar mais fácil visualizar. Meça o diâmetro da superfície arredondada do objeto com a régua. Observação: faça a medição mais próximo possível do diâmetro real, ou seja, passando pelo centro. Então eu coloquei a régua aqui, ó, o zero aqui, atravessei a régua até onde ela deu e marquei. Na tampa que eu tinha medido, por sorte tinha um pontinho bem no centro mesmo, então facilitou, tá? E aí eu consegui anotar o diâmetro. Depois que você fez isso, anota o diâmetro no campo da medida do objeto 1. Então lá, o que aconteceu? Aí eu vim aqui no diâmetro e marquei, deu 6,4 centímetros. Então isso eu fiz com a tampa da maionese, tá? Então a tampa da maionese, eu vou escrever aqui, né, para saber o que é. Tampa maionese, certo? Aí depois eu peguei um outro objeto que era uma lixeira. Aí eu fiz isso com a lixeira. Mas a lixeira não tinha o formato de um círculo ela inteira, mas a boca dela tinha, tá? Eu passei o barbante em volta. Então lá, boca da lixeira. Aí depois que eu passei o barbante em volta, marquei, estiquei o barbante, coloquei a régua no zero e fui ver até onde que ela marcava. Ela marcou mais que uma régua, ela deu 30 centímetros.
mais 28,6 centímetros, ou seja, deu 58,6 centímetros de comprimento. A circunferência então da boca da lixeira tinha 58,6 centímetros. E aí peguei a lixeira, peguei o barbante, porque minha régua não dava para medir, e fui vendo qual era o maior comprimento que dava do diâmetro. Por quê? Quando você está passando com a linha aqui assim, ela vai aumentando. A hora que ela chegar no tamanho maior, ela é o diâmetro, porque depois ela acaba diminuindo de novo, tá? Então, o diâmetro, a gente chama de qualquer linha que você atravesse de um lado para o outro de uma circunferência de corda. A maior corda que tem é chamada diâmetro, porque ela passa pelo centro, vai ser a maior. Aí quando eu achei o tamanho dela, eu fui e dava na régua assim. Então deu 18,7 centímetros, tá? Objeto 3, eu peguei uma lata de atum, uma latinha de atum redonda, né? Fiz a mesma coisa, muito próximo do que eu fiz com a tampa da maionese. Passei o barbante em volta, marquei, estiquei o barbante e cheguei à conclusão que ela tinha, então aqui ó, lata de atum, e ela tinha 27,3 centímetros, tá? Fiz a mesma coisa com a régua aqui no diâmetro, fui procurando o maior diâmetro. Como eu não tinha a bolinha no meio que nem a maionese, fui procurando maior corda que eu conseguia. A maior corda era o diâmetro, foi de aproximadamente 8,7 centímetros, tá? Então eu fiz essa experiência. Se você fizer na casa com objetos diferentes do meu, por exemplo, a tampa da maionese vai dar muito próximo, né? Porque ela é padrão. A lata de atum também acredito que seja padrão, independente da marca. A boca da lixeira, que a minha lixeira pode ser maior ou menor que a sua, né? Mas você poderia pegar outros objetos. Por exemplo, a moeda. Eu acho muito difícil conseguir fazer a circunferência da moeda, né, com barbante. Mas fica a seu critério, tá bom? Aí eu já passei a resposta com a letra bonitinha e vou subir ela aqui, ó. Então lá, tampa da maionese 20,1, né, todas as medidas que eu tinha encontrado. Aí, ainda na página 211, você vem com uma pergunta A, né? Ele fala assim: calcule a razão entre a medida do comprimento da circunferência e a medida do diâmetro dos três objetos. Então vamos lá. Objeto 1, vou fazer aqui para depois subir do lado de lá. Objeto 1. Então quem é o diâmetro dele? 20,1. Quem é o diâmetro? A circunferência é 20,1. O diâmetro 6,4, certo? E aí vou fazendo na calculadora isso, tá? Na calculadora, porque o objetivo aqui é encontrar o valor e a gente perderia muito tempo fazendo divisão sem a calculadora, mas nada impede de você fazer assim também. Ao apertar Enter, olha quantos que deu, né? Lembrando que esse é um valor que eu vou aproximado. Por quê? Porque tanto a circunferência quanto o diâmetro é um valor próximo. Então eu vou usar 3 casinhas depois da vírgula, certo? Então 3,140. Ah, se eu fosse arredondar seria 141, tá? Então se eu fosse arredondar, como aqui é 6, a quarta casinha, a terceira aumenta 1. Porque se ele fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, a quarta casinha, eu manteria 140. Agora, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento 1 na terceira casinha. E o caso aqui, então, é 3,141. Então, aqui eu já vou falar que é aproximadamente 3,141. Tá bom? Objeto 2. Qual é a sua circunferência? 58,6. Qual é o seu diâmetro? 18,7. Ao fazer essa divisão, vamos fazer na calculadora,
58,6 dividido por 18,7. Repare que deu um número muito grande, né? Uma dízima periódica, né? Talvez seja uma dízima periódica. Eu não reparei se ela tem um período. Tem 1, 3, 3, 6. Começa a repetir aqui, ó. 1, 3, 3, 6, 8. Então o período dela é aqui, ó. Esse é o período que se repete infinitamente. Porém, como eu combinei, eu vou usar 3 casas depois da vírgula. Então eu vou usar aqui, ó, 3,133. E agora eu tenho que arredondar. Se aqui é 6, aumento 1 no 3,3. Fica 3,4. Então vai ficar 3,134 aproximadamente. 3,134 aproximadamente, certo? Então eu tenho que fazer o sinalzinho aqui, aproximadamente. O objeto 3. Objeto 3, o seu diâmetro, a sua circunferência, desculpe, 27,3 dividido pelo seu diâmetro, 8,7, que vai dar quantos? Vamos fazer na calculadora? Então lá, 27,3 dividido por 8,7 dá aproximadamente 3,1379. 3,1739, mas eu vou arredondar para 3 casinhas. Olha a quarta é 9, aumenta um aqui, fica 138. Então 3,138. Lembrando que esses valores são aproximados, tá? E subindo a resposta aqui, ó, repare que na hora de aproximar aqui eu não arredondei da maneira correta, né? Aqui seria 1 e aqui seria 8. Então, vou apertar pausa aqui e vou arrumar lá no PowerPoint. Continuando, vou apagar aqui, já está arrumado. Muito bem. Tranquilo? Isso aqui é a razão, o resultado da divisão da circunferência pelo seu diâmetro, tá? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu limpar a tela aqui. Virando a página, na página 212, tem mais duas perguntas. B. O que você observou nos valores obtidos? C. Existe algum padrão no valor da razão entre a medida do comprimento da circunferência e o diâmetro de qualquer círculo? Qual padrão você observou? Então, já hoje você poderia ter feito as medidas diferentes das minhas, né? Mas tanto observando os meus resultados e os seus resultados, aperte pausa, tente resolver a B e a C e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, acredito eu que você já deve ter apertado pause e já deve ter realizado a tentativa aí. Agora, o que você observou nos valores obtidos? O que você observou nesse aqui, ó? 3,141, 3,134, 3,138. O que você observou? A gente percebe que o resultado são semelhantes, são bem próximos um do outro, né? 3,14. Se eu fosse fazer um arredondamento para duas casas depois da vírgula, isso aqui ficaria 3,14. Esse daqui, como aqui é 4, eu não acrescento nada ali, igualzinho aqui, como aqui é 1, não acrescento. Então esse aqui ficaria aproximadamente 3,13. Esse último aqui, como aqui é 8, eu acrescento 1 no 3, ficaria aproximadamente 3,14. Perceberam que ficaram muito próximos, mais próximos um do outro ainda, né? Então existe semelhança entre eles. Então os valores das razões da circunferência pelo diâmetro são semelhantes, ou seja, são muito próximos um do outro, tá? Mas quer dizer que eles sempre vão variar? Não, eu já vou falar sobre isso. Letra C. Existe um padrão no valor da razão da medida do comprimento e da circunferência e do diâmetro em qualquer círculo? Qual? Bom, eu percebi que aqui deu todos aproximadamente 3,14 ou 3,13.
Agora, se eu for arredondar para uma casa depois da vírgula, aqui é 4, então eu não faço nada com 1, fica 3,1. Aqui é 3, eu não faço nada com 1, porque se fosse 5, 6, 7, 8, 9, eu aumentaria 1 no 1, né? Mas não, então fica 3,1. Aqui é 3,14, e aqui é um 4, então não mexo no 1 também, fica 3,1. Repararam quando eu arredondo para uma casinha só depois da vírgula, fica todos valendo aproximadamente 3,1? Então, ele existe um padrão, tá? Na verdade, ele só não é exato porque na minha medição é valores aproximados. Eu não fiz uma medição exata. Porque qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro do valor exato, ele vai dar o resultado de π, que é um número irracional, que ele pode ser considerado aproximadamente 3,14, 3,1 e 3 no número inteiro, né? Então, isso aqui são uma regra, um padrão. Podemos perceber que a razão da circunferência pelo diâmetro é sempre próximo ao 3,1. Na minha pesquisa deu sempre próximo 3,1, tá? Se o seu deu um pouco a mais, um pouco a menos, é porque na hora de medir faltou uma precisão mais próxima possível da circunferência e ou do seu diâmetro, tá bom? Próximo exercício, ainda na página 212, exercício número 2. Na atividade anterior, você realizou um experimento e observou que a razão, o resultado de uma divisão entre a medida do comprimento e da circunferência, ou seja, a medida do comprimento dividido pela circunferência é a medida, a medida do comprimento da circunferência dividido pela medida do seu diâmetro é sempre um valor constante. Ah, professor, mas deu próximo. É que nem eu falei, ele é sempre π. Ele dá um diferente do outro porque a minha medição não foi exata, tá bom? Esse valor é muito importante na geometria, para a geometria, principalmente nos estudos dos círculos e das circunferências. Atualmente é representado pela letra grega π. A gente lê π, tá? Trata-se de um número irracional, ou seja, com uma quantidade infinita de dígitos que não seguem um padrão, cujo valor é, aqui eles colocaram algum desses números, ó, 3,1,4,1,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,7,9,5 e continua infinitamente. Supercomputadores já conseguiram achar, se eu não me engano, até 10.000 casas depois da vírgula e não conseguiram encontrar um padrão, tá? Então ele é um número irracional. Ciente disso, responda às seguintes situações, usando como o valor aproximado para π de 3,14. Então nós vamos usar sempre o π com o valor aproximadamente de 3,14. E como que eu acho o π mesmo? O π é igual ao valor da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Só uma outra curiosidade, o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o tamanho do seu raio, tá? Nós vimos na aula anterior a isso. Sabendo dessas informações, responda na página 212 a pergunta A e a pergunta B. Depois se vira para a página 213 e responde a pergunta C. Aperta a pause, tenta fazer isso e depois solta o play para ver se você acertou ou não, tá bom? Vou dar um tempinho aqui e já continua a correção. Bom, espero eu que você já tenha respondido. Vamos ver se você acertou? O diâmetro de uma circunferência mede 9. Portanto, o comprimento da sua circunferência é quantos? Lembra? A gente sabe que o diâmetro dividido, não, desculpe, a circunferência dividido pelo diâmetro é sempre igual ao valor de π. Sabendo disso, eu tenho 3 variáveis aqui, 2 variáveis e uma constante, que o π é um valor constante, né? Eu conheço uma, que é o diâmetro.
Então eu posso trocar o diâmetro por 9. Então vamos lá, vou copiar isso aqui e vou trocar depois porque eu tenho. O diâmetro eu sei que vale 9. Eu sei que a circunferência dividido por 9 dá o valor de π. E aqui ele pede para que eu use o π como 3,14. Então 3,14. Quem dividido por 9 dá 3,14? Eu posso ficar fazendo um monte de tentativa ou erro. E erro, até achar a resposta. Posso tentar 1 dividido por 9, não deu. 2 dividido por 9, não deu. 3 dividido por 9, não deu. Sem dizer que vai poder dar a resposta com vírgula. Então não dá para eu ficar usando muito isso, né? Então tem um jeito mais fácil. Eu não quero saber circunferência dividido por 9. Isso que está aqui, a divisão por 9, passa para o outro lado. E o contrário da divisão por 9 é a multiplicação. Então ele está dividindo, passa multiplicando. Então qual é o tamanho da circunferência aqui? É o de 3,14 vezes o 9. 9 vezes 4, 36. Ficou 6, subiu 3. 9 vezes 1, 9. Com mais 3, 9. 10, 11, 12. Fica o 2, sobe 1. 9 vezes 3, 27. Com mais 1 que subiu, 28. Então aqui cheguei na resposta de 2.826. Calma, eu tenho duas casas depois da vírgula. Eu tenho que devolver essas duas casas. Então essa 28, 26, a vírgula está aqui, devolve duas casas. Então ele seria de 28,26 centímetros. Lembrando que isso aqui não é um valor exato, então a gente fala aproximadamente, tá? Aproximadamente 28,26. Acertaram? Espero que sim, tá? Apagando aqui para a gente poder fazer a letra B. Se você não acertou, mas agora que você viu como que faz a letra A, compreendeu? Aperte pause, tente fazer a B e a C e aí você dá continuidade no vídeo. Agora aqui, se um círculo possui o raio igual a 4,78, então quanto mede o comprimento da circunferência? Então, como a gente já tinha dito, circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. E ele está perguntando quem? Ele quer saber a circunferência de novo. Eu posso fazer uma fórmula geral de novo. Ó. Circunferência é igual o π vezes o diâmetro. E eu sei que o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Então eu posso trocar o diâmetro por 2 vezes o raio. Tá? Então, aqui ficaria circunferência igual a π vezes 2 vezes o raio. Porém, na hora de organizar isso aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. O 2, que é um valor conhecido, vem na frente. 2 vezes π vezes o raio. Então, essa equação aqui, essa expressão algébrica, é muito conhecida. Para descobrir a circunferência através do diâmetro, é π vezes o diâmetro. Para você descobrir a circunferência quando você tem o tamanho do seu raio, é isso aqui, 2 vezes o π vezes o raio. E aí quando eu era criança, eu memorizava, né, as fórmulas inventando alguma coisinha para elas. E aqui eu ficava pensando, 2 pirralho, tá? Só que não é pirralho não, né? Você vai falar pirralho para ficar mais fácil de entender. É 2 vezes π vezes raio. 2 π raio. Aí você troca o raio por ralho para ficar mais fácil de memorizar. 2 pirralho. Pirralho é criança, né? Então 2 pirralhos. Aí vou usar essa fórmula aqui. Então circunferência é igual 2 vezes o π. Qual o valor do π que ele pediu para eu usar? 3,14 vezes o raio. Qual é o raio? 4,78. Então circunferência é igual. Isso aqui dá para fazer de cabeça. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Duas casinhas na vírgula aqui. 6,28 vezes 4,78. Montando essa continha, que agora eu vou fazer esse vezes esse para descobrir a circunferência. Então vamos lá. 6,28 vezes 4,78. 8 vezes 8, 64. Ficou 4, subiu 6. 8 vezes 2, 16. Com mais 6, 22. Ficou 2, sobe o 2. 8 vezes 6,
48 com mais 2, 50. Matei isso daqui. Coloca a cruzinha em homenagem a ele aqui. Agora vai lá. 7, agora se apaga os que subiram, que não precisa mais deles. 7 vezes 8, 56. Fica o 6, sobe o 5. 7 vezes 2, 14. Com mais 5 subiu, 9. 7 é 19, né? 7 vezes 2, 14. Com mais 5, 19. Subiu 1. 7 vezes 6, 42. Com mais 1 que subiu, 43. Esse já estava morto. Continua com a cruzinha. Agora matei o 7. Foi com Deus. Vai aqui. Agora vou multiplicar o 4. 4 vezes 8, 32. Fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 2, 28. Com mais 3, 28. Não, falei errado. 4 vezes 2, 8. Com mais 3, 8. 9, 10, 11. Fica 1, sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com mais 1, 25. Soma tudo agora. Vamos lá? 4. Com mais nada, 4. 6 com mais 2, 8. Com mais nada, 8. 0 com mais 9, 9. 9 com mais 2, 11. Fica 1, sobe 1. 1 com mais 5, 6. Com mais 3, 9. Com mais 1, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 com mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 com mais 2, 3. Nossa, professor, deu 300.184. Calma. Olha o seu número lá. Quantas casas você tem depois da vírgula no número de acima? 2. Quantas casas você tem depois da vírgula no número de baixo? 2. Quantas casas você tem ao total? 4. Devolve 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Então a circunferência vai ser de 30,0184. Tá? Então, lembrando que isso aqui é aproximadamente, porque o meu π não é um valor exato, ele é um valor aproximado. E aí eu quero arredondar para 2 casinhas só depois da vírgula, né? Como que eu faço isso? Minha circunferência vai ser igual a 30,0184. Como eu quero 2 casinhas depois da vírgula, eu vou analisar a terceira. A terceira, que número que é? 8. Então eu aumento uma aqui. 1. Se fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, eu só pagaria. Agora, se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tenho que aumentar uma na casinha anterior. Então eu apago isso aqui e aumento 1. Era 1, vai para 2. A circunferência é de aproximadamente 30,02 centímetros. Tranquilo? Espero que você tenha acertado. Subindo a resposta lá. Circunferência é de aproximadamente 30,02 centímetros. Apagando agora aqui, você vai trocar a página. Vai lá para a página 213, tá? E vai tentar responder a letra C. Lembrando, se você não tinha acertado nem a A e nem a B, aperte pause, tenta realizar novamente, depois solta o play para ver se acertou ou não. Então lá, uma circunferência com comprimento igual a 16 centímetros possui quantos centímetros de diâmetro e de raio? Bom, eu achando o diâmetro, eu acho o raio. Eu achando o raio, eu acho o diâmetro também. Então eu vou usar, primeiro vou achar o diâmetro, que eu acho que é mais fácil, tá bom? Então, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Π é igual a circunferência dividido pelo diâmetro, ou circunferência dividido por diâmetro é igual a π. Tá, trocando essas informações. A circunferência é igual a quantos? A 16. Então 16 dividido pelo diâmetro é igual a 3,14. Esse diâmetro está dividindo, passa para lá, multiplicando, ficaria assim. 16 é igual a 3,14 vezes o D. Mas eu não gosto de trabalhar com o valor que eu não conheço do lado direito, eu gosto de trabalhar do lado esquerdo, uma frescura minha, do professor Ricardo. Então lá, 3,14 vezes o diâmetro é igual a 16. Agora eu quero descobrir o valor do diâmetro sozinho. Diâmetro é igual a 16. Esse 3,14 que está multiplicando passa dividindo.
E aí eu chego no resultado do diâmetro. Vamos usar a calculadora para ganhar tempo aqui. Então vamos lá. 16 dividido por 3,14. Opa, 3,14. Deu aproximadamente 5,09. Vou usar 3 casas depois da vírgula ali, só para a gente poder pegar. Como a quarta casa, ó, 3 casas. Como a quarta casa é um 5, eu tenho que aumentar 1 na terceira casa. Então vai ficar 5,096, tá? Então, aproximadamente 5,0... desculpe, como que é? 96. 96. Tranquilo? Esse é o diâmetro. E se eu quisesse 2 casas depois da vírgula? Aí ficaria assim, diâmetro é aproximadamente, eu vou analisar essa casa. Se ela for 0, 1, 2, 3, 4, eu deixo do jeito que está. Se ela for 5, 6, 7, 8, 9, eu aumento 1 aqui. E agora? 5,09 aumentou 1, vai dar 10. Fica o 0, vai 1 lá em cima. 5,10. O 0 à direita depois da vírgula no fim não vale nada. Então ele tem aproximadamente 5,1 centímetros de diâmetro. Tá? O raio não é metade do diâmetro, então 5,1 dividido por 2, você descobre o tamanho aproximado do raio. Então vamos fazer aqui na divisão só para a gente ver. Olha lá, 2 vezes 2, 4. 5 que tira 4, 1. Abaixa. Opa, cheguei na vírgula, a vírgula vem para aqui. Abaixo 1. 2 vezes 5, 10. Sobrou 1. Como não tem mais ninguém para baixar, tem um monte de zero lá. Eu abaixo um zero. Aí 2 vezes 5 de novo, 10, acabou. Então o raio é de aproximadamente 2,55 centímetros. Esse é o tamanho do raio e esse é o tamanho do diâmetro. Acertou? Na hora de subir a resposta, eu vou mostrar para vocês como faria com aquela outra fórmula, que é a do 2π ralho, né? Então vamos lá, vamos ver. Ó, essa foi o que a gente resolveu. Depois a gente pegou esse valor e dividiu por 2. Mas você poderia achar o raio pelaquela fórmula. Circunferência igual a 2 vezes o π vezes o raio. Aí você quer descobrir o valor do raio. Então você vai trabalhar o raio sozinho. Você vai deixar aqui, ó, 2π raio igual a circunferência. Você quer descobrir o raio? Esse 2π está multiplicando, passa dividindo. E aí chegou aqui, ó, circunferência igual... raio é igual a circunferência dividido por 2 vezes o π. Aí você vai trocar os valores que você conhece. Circunferência 16, 2 é o 2 mesmo, o π é de aproximadamente 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Raio é igual a 16 dividido por 6,28, aproximadamente 2,55 centímetros. Deu a mesma resposta. Tranquilo? Próximo exercício, ainda na página 213, exercício número 3. Observe o círculo a seguir, em que A é o seu ponto central. A é seu ponto central. E B é um ponto que pertence à circunferência. Então, A é o ponto central, B é um ponto que pertence à circunferência. Lembrando que existe imensa quantidade de pontos nessa circunferência, mas B é um deles, tá bom? Pergunta: se AB, ou seja, a distância de A até B, mede 6,67 centímetros, qual é o tamanho da circunferência? Use π para poder, o π valendo 3,14 para você achar essa resposta. Então, só para lembrar, circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. E nesse caso, ele pede que a gente use o π valendo 3,14, tá? E esse AB? AB é o que? É o raio ou é o diâmetro? É o raio, né? Então AB é igual ao raio, e o raio vale 6,67. E para descobrir o diâmetro é o dobro do raio. Professor, e aquela outra fórmula? A outra fórmula é o seguinte: circunferência igual a
2π ralho, ou seja, 2 vezes o π vezes o raio. Eu, particularmente, vou usar essa, eu acho mais interessante resolver com ela. Aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, espero eu que já tenha dado tempo, então vamos fazer a conta aqui. Circunferência igual 2 vezes o π vezes o raio. Vou trocar os valores. Π, 3,14. Então vou trocar aqui, ó, por 3,14. Raio, 6,67. 6,67. 2 vezes 3,14, a gente já viu já hoje, dá 6,28. Vezes 6,67. Monta a conta aqui. 6,67 vezes 6,28. Vou começar com 8. 8 vezes 7, 56. Fica o 6, sobe o 5. 8 vezes 6, 48. Com mais 5, 48. 49, 50, 51, 52, 53. 53, sobe o 5. 8 vezes 6, 48. Com mais 5, 48. 49, 50, 51, 52, 53 de novo. 53. Matei esse daqui. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 2 vezes 7, 14. Foi o 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1 que subiu, 13. Foi o 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1 que subiu, 13. Muito bem. Agora, acabei de resolver o 2. Coloca a cruzinha mais e o outro também. Já tinha. Agora vou fazer o 6. 6 vezes 7, 42. Fica o 2, sobe o 4. 6 vezes 6, 36. Com mais 4, 40. Então fica o 0, sobe o 4. 6 vezes 6, 36. Com mais 4 subiu, 40. Somando tudo, 6 mais ninguém, 6. 3 mais 4 mais ninguém, 7. 3 mais 3, 6. Com mais 2, 8. 5 mais 3, 8. Com mais 0, 8. 1 mais 0, 1. 4 mais ninguém, 4. Então a circunferência aqui é de aproximadamente, porque o π não é um valor exato, né? 418,876. Nossa, muito grande. Calma, tem que devolver a vírgula. Eu tenho 2 casas no primeiro número e 2 casas no segundo. Ao todo eu tenho 4 casinhas decimais. Então se devolve a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então é isso daqui. Mas eu quero só com 2 casinhas depois da vírgula. Eu vou analisar a terceira. Se ela fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, eu ia só copiar o número até aqui. Mas como ele é 7, eu tenho que acrescentar 1 no último. Então 88 com mais 1 vai dar 89. Então vai dar aproximadamente 41,89 centímetros. Espero que tenha acertado a resposta. Apagando aqui para ver as letras bonitinhas. Olá, mesmo valor, arredondei, ficou 41,89 centímetros. Tá? Trocando a página agora, a página 214. Se eu não me engano, é o último exercício dessa aula. Exercício número 4. Cleiton entrega refeições para um aplicativo de delivery, utilizando a sua bicicleta, cujos seus pneus, né, possuem um diâmetro medindo 68,5. Então, o diâmetro desse pneu, aqui está a roda da bicicleta, pneu que atravessa de um lado do outro, o diâmetro, né, passando pelo centro, a medida dele é de 68,5 centímetros. Em um determinado dia, com a alta demanda das entregas, ele percorreu um total de 31,4 km. Desse modo, quantas voltas aproximadamente foram dadas pelos 2 pneus nesse dia? Utilize o π como 3,1. Então, aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se acertou ou não. Só para lembrar, π é igual a circunferência dividido pelo diâmetro. Para eu descobrir quantas voltas o pneu deu, eu tenho que descobrir cada volta quantos metros, né? Porque ele está perguntando o quê? Quantas voltas? E aqui está em quilômetros.
Então eu tenho que ver quantos quilômetros dá cada volta. Nossa, mas será que vai medir em quilômetros? Provavelmente vai ser medido em metros. Então eu tenho que descobrir a circunferência primeiro, para poder depois continuar o exercício, descobrir quantas voltas deu cada pneu e somar as duas quantidades para saber a quantidade de voltas dos dois pneus juntos. Então aqui, circunferência é igual a π, o diâmetro está dividindo, passa multiplicando, tá bom? Eu não tenho raio, hoje agora eu tenho o diâmetro. Então aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou não. Espero eu que você já tenha tentado resolver. Eu vou começar a corrigir aqui. Circunferência é igual, o π eu sei que ele pediu para eu usar aproximadamente 3,1 vezes o seu diâmetro, 68,5. Então cada pneu tem quantos centímetros de circunferência? Vamos fazer a conta? 3,1 vezes 68,5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. Já era isso aqui. Coloca o sinal de mais aqui. Alguns acrescentam zero no lugar de mais. Eu aprendi como criança a colocar o mais. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1 lá em cima, 25. Fica o 5, sobe o 2. 3 vezes 6, 18. 18 com mais 2, 20. Somando tudo. 5. 8 com mais 5, 13. Fica o 3, sobe o 1. 1 mais 6, 7. 7 com mais 5, 12. Fica o 2, sobe 1. 1 mais 0, 1. 2 mais ninguém, 2. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Devolvo essas duas casas. Então a circunferência é de aproximadamente 212,35 centímetros. Nossa, mas lá está em quilômetros, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar em quilômetros. Para transformar em quilômetros, eu vou transformar primeiro em metros. Então 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então eu vou dividir por 100 centímetros. Então aqui, quando eu divido por 100, a vírgula anda duas casas. Então estava 212,35. Essa vírgula vai dar duas casas, vai vir para aqui. Então ele vai dar isso daqui de metros. Mas eu não quero metros, eu quero quilômetros. Então a circunferência, só para deixar claro, cada pneu tem 212,35 centímetros de circunferência, ou 2,1235 metros de circunferência. Ou, eu quero em quilômetros, quantos metros dá 1 quilômetro? A cada 1000 metros. Então eu vou dividir por 1000. A vírgula vai dar 3 casas. Então lá, 2,1235. A vírgula vai dar 3 casas, mas não tem 3 casas. Você coloca quanto zero você quiser aqui. Agora a vírgula anda 3 casas. 1, 2, 3. Veio parar aqui. Então ele dá isso daqui de quilômetros. Cada volta do pneu é equivalente a 0,002125 quilômetros. Professor, não era mais fácil transformar o 31,4 quilômetros em centímetros? Também poderia ser, né? Então aqui, quilômetros por quilômetros, dá 31,4 quilômetros. Em metros, 31,4. Quando é metros, vai multiplicar por 1000. Então a vírgula vai dar 3 casas. Vai vir parar aqui. Então eu poderia fazer essa relação aqui, que está metros por metros. Ah, mas eu queria centímetros. Então eu vou pegar esse valor, multiplicar por 100. A vírgula vai andar 2 casas. 1, 2. Andou essas duas. Aqui é centímetros. Então esse está relacionado com esse. Qualquer um deles agora, para descobrir as voltas, é só fazer a distância dividido pelo diâmetro do pneu. Então eu vou fazer na calculadora, mas eu vou pôr aqui embaixo essa última aqui, tá? Então 31,4 quilômetros dividido por 0,002135 quilômetros. E vai dar quantas voltas? Vamos ver na calculadora? Olha lá. 31,4 dividido
por 0,002135. Deu aproximadamente, né, um valor que não é exato. Deixa eu ver se eu não me atrapalhei aqui. Não é um valor exato mesmo. Então a gente vai usar o que? Vai usar o número sem vírgula, né? Que não tem como falar vírgula tantas voltas. Ele deu, cada pneu andou 14.707 voltas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu fazer o outro aqui agora. Vou fazer o original lá, que seria 31,4 vezes 1000 metros vezes 100 centímetros daquilo ali. 3.140.000 dividido por 212,35 centímetros. Agora deu um resultado diferente ali. Ali embaixo eu me atrapalhei alguma coisa. Já vou ver no que me atrapalhei. Então ele deu 14.000. Vamos pegar o valor inteiro. Como aqui é 9, vou arredondar isso para 7, tá? 14.787 voltas. Agora vamos fazer em metros para ver se vai dar a mesma resposta. Vou até abrir outra calculadora aqui. Outra calculadora, vou pôr do lado. Agora vou fazer os metros. 31.400 metros, que é a mesma coisa que 31,4 quilômetros, dividido por 2,1235, igual, deu a mesma resposta. E vou arredondar de novo para 14.787. Vamos ver onde que eu digitei errado já hoje aqui, né? Depois no vídeo eu consigo ver também, mas eu vou ver por aqui, só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá. 31,4 dividido 0,00235 igual. Agora deu o mesmo resultado. Eu digitei alguma coisa errada lá. Resumindo, vai dar aproximadamente 14.787 voltas. 14.787 voltas. É essa a resposta? Não, esse é de um pneu. Os dois pneus seria 14.800, desculpe, 787 vezes 2. Nossa, não tem mais espaço aqui, vou tentar fazer ali em cima. Vou fazer aqui em cima. 14.787 vezes 2. Que cada pneu fez essa quantidade de volta. 2 vezes 7, 14, foi 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17, foi 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, foi 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. E 2 vezes 1, 2. Então, ao todo, os dois pneus juntos deram 29.574 voltas. Subindo a resposta, então, espero que tenham acertado. Vocês viram que dava para fazer tanto em centímetros, quanto em metros e quantos quilômetros, e dava a mesma resposta, né? Aqui no exemplo eu fiz em quilômetros, tá bom? Então eu descobri aqui quantos que tinham circunferência em centímetros, transformei em metros, transformei em quilômetros. Aí eu peguei a quantidade que ele percorreu em quilômetros e dividi por quantos quilômetros tem cada pneu. Repare que é bem pouquinho, é 0,002, né? Aproximadamente 0,002 quilômetros. Mas eu continuei com o valor inteiro, fiz a divisão, deu aproximadamente 14.787 voltas. Mas cada pneu, como são dois pneus, multiplica por 2, chega na resposta. Tranquilo? E se você gostou dessas explicações, deixa o like, se inscreva no canal, que nós finalizamos mais uma aula do material Aprender Sempre, volume 2 do quarto bimestre, tá? Aqui mais ou menos vai estar aparecendo para vocês um botão do link para se inscrever no canal. Aqui embaixo estará
uma playlist com todas as aulas já gravadas, e aqui a gente vai gravar posteriormente a essa. Aqui do lado esquerdo provavelmente já deve estar aparecendo a aula anterior a essa, e assim que a gente gravar, a aula posterior a essa vai vir parar aqui. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.